Será que aquela sua porção de nozes ou castanhas que você adora? Pensando que está fazendo um bem enorme para a sua saúde, pode, na verdade, estar escondendo um perigo. É uma realidade dolorosa. Mas muitos de nós, especialmente depois dos 60, acreditamos que todos os alimentos naturais são automaticamente bons para nós, sem saber que alguns, mesmo os populares, podem estar nos sabotando silenciosamente. Imagine só, você se esforça para ter uma alimentação saudável. Escolhe com carinho o que comer. Mas algo que você consome diariamente, com a melhor das intenções, pode estar minando sua energia, atrapalhando sua digestão ou até mesmo afetando seus órgãos sem que você perceba. É frustrante, não é? A gente busca o melhor para o nosso corpo, mas a informação nem sempre é clara. E é exatamente por isso que estou aqui hoje, neste vídeo. Vamos desvendar quais são essas 3 castanhas ou nozes tão queridas e populares que, para nós que já passamos dos 60, podem trazer mais malefícios do que benefícios. Vamos mergulhar nos detalhes, entender o porquê e, o mais importante, descobrir o que podemos fazer a respeito. Você vai descobrir verdades surpreendentes que a maioria das pessoas não conhece. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar pode realmente mudar a forma como você enxerga esses alimentos e, principalmente, como você cuida da sua saúde. Assista até o fim para algo que vai te surpreender de verdade. Vamos começar nossa jornada por um alimento que está presente em quase todas as casas brasileiras. Seja como um lanche rápido, um ingrediente em doces ou até mesmo em pastas cremosas. Falo do amendoim. Ah, o amendoim tão saboroso, tão versátil e, para muitos, um companheiro fiel daquela cervejinha no final de semana ou de um bom bate-papo. Mas será que essa popularidade esconde algo que nós, com mais de 60 anos, deveríamos saber? A verdade é que o amendoim, apesar de suas qualidades nutritivas, como proteínas e gorduras boas, pode ser um vilão silencioso para a nossa saúde nessa fase da vida, especialmente se não for consumido com muito cuidado e atenção. Um dos primeiros pontos de alerta com o amendoim é a questão das alergias. Você pode pensar, eu nunca tive alergia a amendoim na vida. Por que teria agora? E aí reside um engano comum. Alergias alimentares podem se desenvolver em qualquer idade, e o sistema imunológico de uma pessoa com mais de 60 anos pode reagir de maneiras diferentes a substâncias que antes eram inofensivas. Uma reação alérgica ao amendoim pode ir desde um inchaço leve nos lábios ou coceira, até algo muito mais grave, como dificuldade respiratória e anafilaxia. Uma emergência médica que exige atenção imediata. É um risco que simplesmente não vale a pena correr sem a devida cautela. Se você começar a sentir qualquer desconforto após comer amendoim, por menor que seja, pare imediatamente e converse com seu médico. Mas a preocupação com o amendoim não para nas alergias. Existe um problema ainda mais insidioso e invisível às aflatoxinas. Essas são toxinas produzidas por certos tipos de fungos que podem crescer no amendoim, especialmente se ele for armazenado em condições úmidas e quentes. E o pior é que essas aflatoxinas são conhecidas por serem carcinogênicas, ou seja, podem aumentar o risco de câncer, principalmente o de fígado. Nosso corpo, à medida que envelhece, pode ter uma capacidade reduzida de desintoxicar essas substâncias nocivas. Consumir amendoim contaminado regularmente ao longo dos anos, mesmo em pequenas quantidades, pode acumular esses danos. Por isso,
É fundamental escolher amendoins de boa procedência. Armazená-los em local seco e fresco. E descartar qualquer um que apresente sinais de mofo ou um cheiro estranho. Optar por amendoins torrados na hora, de fornecedores confiáveis. Pode minimizar esse risco. Além disso, vamos falar do amendoim que a gente encontra por aí. Geralmente nos supermercados e bares, o amendoim torrado e salgado. Delicioso. Eu sei. Mas um verdadeiro armadilha para quem se preocupa com a pressão alta e a saúde cardiovascular. A quantidade de sódio presente nesses petiscos é alarmante para nós, que muitas vezes já lidamos com hipertensão ou precisamos controlar a ingestão de sal por outras condições. O amendoim salgado é um convite à complicação. O excesso de sódio não só eleva a pressão arterial, como também pode causar inchaço e sobrecarregar os rins, órgãos que também tendem a ter sua função diminuída com o avançar da idade. A boa notícia é que você pode optar por amendoins sem sal. Ou até mesmo comprar o amendoim cru e torrá-lo em casa, sem adicionar nada, aproveitando apenas seu sabor natural. E não podemos esquecer da digestão. Nosso sistema digestório muda com a idade. A produção de enzimas pode diminuir. E o trânsito intestinal pode ficar mais lento. O amendoim, apesar de suas fibras, pode ser um pouco pesado para alguns estômagos mais sensíveis devido à sua composição de gorduras e proteínas. Algumas pessoas relatam inchaço, gases ou até mesmo azia após o consumo. Se você percebe que o amendoim lhe causa desconforto digestivo, seu corpo está te dando um sinal claro de que talvez seja melhor reduzir ou até mesmo evitar seu consumo. Portanto, a mensagem aqui não é banir o amendoim completamente da sua vida, mas sim consumi-lo com inteligência e cautela, especialmente após os 60. Prefira o amendoim cru e torrado em casa, sem sal. Armazene-o corretamente para evitar a formação de fungos. Observe como seu corpo reage. Se houver qualquer sinal de alergia ou desconforto digestivo, ou se você tiver preocupações com aflatoxinas e sódio. Procure alternativas mais seguras. Existem muitas outras sementes e nozes que podem oferecer benefícios semelhantes sem os mesmos riscos. Mas não para por aí, porque o amendoim é apenas o primeiro da nossa lista. Agora, vamos falar de outra castanha que é muito valorizada por seus nutrientes, mas que também exige atenção especial para quem já passou dos 60. Continuando nossa conversa sobre o que podemos fazer pelo nosso bem-estar. Vamos falar de uma castanha que é um verdadeiro tesouro da nossa Amazônia. A castanha do Pará, conhecida mundialmente. Essa oleaginosa é elogiada por ser uma das maiores fontes naturais de selênio. Um mineral essencial para o bom funcionamento da tireoide e para a proteção antioxidante do nosso corpo. Ela é tão poderosa que basta 1 ou 2 castanhas por dia para suprir a necessidade diária de selênio para a maioria das pessoas. E é exatamente aí que mora o perigo para nós que já passamos dos 60 anos. O selênio, apesar de vital, é um mineral em que o equilíbrio é fundamental. Pouco selênio faz mal, mas muito selênio também é extremamente prejudicial. Para pessoas acima dos 60, a capacidade do corpo de processar e eliminar o excesso de selênio pode não ser tão eficiente quanto era na juventude. Se você consome castanha do Pará em grandes quantidades diariamente, digamos, 1 punhado inteiro, ou se você já toma suplementos vitamínicos que contêm selênio, você pode estar acumulando selênio em níveis tóxicos no seu organismo. Essa toxicidade
Conhecida como selenose, pode se manifestar de várias formas, e os sintomas podem ser desagradáveis e até perigosos. Imagine só você começa a sentir fraqueza, náuseas, pode ter diarreia, seus cabelos podem começar a cair em excesso, suas unhas podem ficar mais fracas e até mesmo mudar de cor, ficando esbranquiçadas ou com manchas, em casos mais graves. A selenose pode levar a problemas neurológicos, como tremores e formigamento, e até mesmo causar insuficiência cardíaca e renal. É um cenário assustador, mas totalmente evitável com a informação correta. A recomendação geral para a castanha do Pará é de não exceder 1 ou 2 unidades por dia, no máximo, e sempre com moderação. Se você já usa suplementos, é ainda mais importante discutir o consumo com seu médico para evitar a superdosagem. É um alimento que precisa ser respeitado pela sua potência. Além do selênio, a castanha do Pará pode conter níveis naturais de bário e rádio, elementos que, em grandes quantidades, também não são ideais para a nossa saúde, embora os níveis sejam geralmente baixos e não representem um risco significativo com consumo moderado. A lógica do excesso se aplica aqui também. Se você está comendo muitas castanhas do Pará, a exposição a esses elementos aumenta. E, para quem já tem alguma fragilidade óssea ou renal, essa exposição extra pode ser uma preocupação a longo prazo. Outro ponto a considerar é o tamanho e a textura da castanha do Pará. Para muitos de nós, com o passar dos anos, a saúde dental pode não ser a mesma. Dentes sensíveis, próteses ou problemas de mastigação podem tornar o consumo de alimentos duros, como a castanha do Pará inteira, um desafio e até um risco de engasgos. Engasgar-se é uma preocupação séria para idosos, e um alimento tão grande e firme como a castanha do Pará pode ser um verdadeiro perigo. Se você realmente ama essa castanha e quer incluí-la na sua dieta, mas tem dificuldades para mastigar, considere triturá-la e adicioná-la a iogurtes, vitaminas ou saladas, garantindo que ela esteja em pedaços pequenos e fáceis de engolir. Além disso, por ser uma oleaginosa com alto teor de gordura, a castanha do Pará é bastante calórica, embora sejam gorduras saudáveis. O consumo excessivo pode contribuir para o ganho de peso se não for equilibrado com o restante da sua dieta e nível de atividade física. Para quem já está gerenciando o peso ou tem preocupações com o colesterol, é mais um motivo para manter o controle sobre as porções. Portanto, com a castanha do Pará, a palavra-chave é moderação. Não a exclua completamente se você gosta dela, mas seja extremamente consciente da quantidade. 1 ou 2 por dia é o suficiente para colher seus benefícios sem os riscos. Se você se sentir tentado a comer mais, lembre-se do selênio e da sua potência. Considere alternativas para variar suas fontes de gorduras saudáveis e minerais. E, mais uma vez, converse com seu médico sobre sua dieta e qualquer suplementação, especialmente se você está consumindo castanha do Pará regularmente. Agora, vamos explorar a terceira e última castanha da nossa lista, que também pode trazer surpresas desagradáveis se não for consumida com o devido cuidado. Prepare-se, porque ela também é muito popular e pode estar presente na sua rotina sem que você imagine os riscos. Chegamos à nossa terceira e última castanha, que merece nossa atenção especial. A castanha de caju. Ela é a queridinha de muitos, seja como um snack salgado, ingrediente em culinária vegana ou em pastas cremosas. Sua textura amanteigada e seu sabor único a tornam irresistível. Mas, assim como as outras, a castanha de caju
especialmente para quem já passou dos 60. Guarda algumas particularidades que precisamos conhecer para evitar surpresas desagradáveis. Um dos pontos de atenção com a castanha de caju diz respeito ao seu teor de oxalatos. Oxalatos são compostos naturais presentes em diversos alimentos e em algumas pessoas. Podem contribuir para a formação de cálculos renais ou as temidas pedras nos rins. Para nós, que já temos mais de 60 anos, a função renal pode não ser tão robusta quanto antes, e a predisposição à formação de pedras nos rins pode aumentar, se você já teve pedras nos rins ou tem histórico familiar, ou se seu médico já alertou sobre a necessidade de controlar a ingestão de oxalatos. A castanha de caju precisa ser consumida com moderação. O consumo excessivo e contínuo pode ser um fator de risco para problemas renais. Lembre-se, manter-se bem hidratado é crucial para a saúde renal, independentemente do que você come. Mas estar ciente dos alimentos ricos em oxalatos é um passo a mais para a prevenção, assim como o amendoim. A castanha de caju que encontramos nos mercados é frequentemente torrada e salgada. E o problema do sódio excessivo se repete aqui, para quem lida com hipertensão, doenças cardíacas ou retenção de líquidos. Uma porção generosa de castanhas de caju salgadas pode ser um verdadeiro tiro no pé. O sódio não só eleva a pressão arterial, como também pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e renal, que já são mais vulneráveis com o passar dos anos. O ideal é buscar a castanha de caju crua ou torrada sem sal, e se deliciar com o sabor natural dela, que é delicioso por si só. Se for para usar o sal, que seja com moderação e que você tenha o controle sobre a quantidade. Outra questão, embora menos comum, é a possibilidade de reações em pessoas mais sensíveis. A castanha de caju pertence à mesma família da era venenosa. E embora o processamento cuidadoso remova a maior parte dos compostos irritantes, algumas pessoas podem ser sensíveis a resíduos de urushiol, a substância que causa as reações alérgicas. Essas reações podem se manifestar como uma leve irritação na boca, inchaço ou até mesmo problemas digestivos. Se você sentir qualquer desconforto após consumir castanha de caju, é um sinal de que seu corpo pode não estar se dando bem com ela. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Eles são seus melhores guias. Além disso, a castanha de caju, assim como outras oleaginosas, é densa em calorias devido ao seu teor de gordura. Embora sejam gorduras saudáveis, o excesso calórico pode levar ao ganho de peso, o que por sua vez pode agravar condições como diabetes, problemas articulares e doenças cardíacas. Para nós, manter um peso saudável é fundamental para a qualidade de vida e a longevidade. Portanto, uma porção pequena e controlada é o segredo para aproveitar os benefícios sem os riscos. Por fim, muitas castanhas de caju são torradas com óleos vegetais de baixa qualidade, que podem adicionar gorduras trans ou óleos inflamatórios à sua dieta, sempre que possível. Escolha castanhas de caju cruas e toste-as em casa. Ou procure marcas que garantam um processo de torrefação sem adição de óleos prejudiciais. Ler os rótulos é um hábito que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos, pois os detalhes fazem toda a diferença para a nossa saúde. Então, ao consumir castanha de caju, lembre-se dos oxalatos, do sódio e da possibilidade de reações, assim como o amendoim e a castanha do Pará. A castanha de caju não precisa ser eliminada da sua vida, mas merece um consumo consciente e moderado,
A ideia é fazer escolhas inteligentes que apoiem a sua saúde, e não que a prejudiquem sem você saber. O conhecimento é poder, e saber os detalhes sobre os alimentos que você come é essencial para viver uma vida plena e saudável, especialmente depois dos 60. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que você tenha absorvido informações valiosas que farão uma grande diferença no seu dia a dia. Refletimos sobre o amendoim, com seus riscos de alergias, as temidas aflatoxinas e o excesso de sódio nas versões processadas. Exploramos a castanha do Pará, um gigante nutricional que, se consumido em demasia, pode levar à toxicidade por selênio e outros elementos. E, por fim, analisamos a castanha de caju, com seu teor de oxalatos que pode preocupar os rins. A questão do sódio e as possíveis sensibilidades. O que aprendemos hoje não é para assustar, mas para empoderar. A vida após os 60 é para ser vivida com alegria, vitalidade e, acima de tudo, saúde. Pequenas mudanças nas suas escolhas alimentares podem trazer grandes benefícios, protegendo seu corpo de riscos desnecessários e otimizando seu bem-estar. Não se trata de privação, mas de sabedoria. Trata-se de entender que nosso corpo, com o avançar da idade, processa os alimentos de uma forma diferente, e o que era inofensivo antes pode exigir mais atenção agora. Lembre-se sempre 1 ou 2 castanhas do Pará, um punhado moderado de amendoins ou castanhas de caju sem sal, e sempre de boa procedência. Não vão trazer prejuízo para a maioria das pessoas. O problema surge no excesso, na frequência e na desatenção aos detalhes do processamento e armazenamento. A chave é a moderação, a observação e a escolha consciente. Troque o amendoim salgado por versões sem sal. Prefira torrar suas próprias castanhas em casa e sempre varie suas fontes de nutrientes. Existem muitas outras oleaginosas maravilhosas, como as amêndoas, nozes e sementes de girassol ou abóbora, que podem ser excelentes alternativas para um lanche saudável e nutritivo, sem os mesmos riscos. Sua saúde é o seu maior bem, e cada passo que você dá em direção a escolhas mais conscientes é um investimento na sua qualidade de vida. Não subestime o poder de uma pequena mudança. Um único alimento pode não parecer muito, mas o acúmulo de escolhas inteligentes ao longo do tempo constrói um futuro mais saudável e vibrante. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil e esclarecedor para você. Seu bem-estar é a nossa prioridade aqui. Se você gostou do que aprendeu hoje, por favor, deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber suas experiências, suas dúvidas ou até mesmo quais outras oleaginosas você costuma consumir. Sua participação é muito importante para nós e ajuda a construir uma comunidade mais forte e informada. E se você conhece alguém que também se beneficiaria com essas informações, compartilhe este vídeo. A informação é uma ferramenta poderosa e pode ajudar muitas pessoas a fazerem escolhas melhores. Não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais e mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para a melhor idade. Nossa jornada de aprendizado e cuidado com a saúde continua. Lembre-se, viver sua melhor vida em qualquer idade é totalmente possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.